Olá para você que me segue nesse canal, EBD, além da EBD, Elton Campos, em busca da verdade. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo, mais um bate-papo aqui em nosso canal acerca de Bíblia, acerca de teologia e desta feita escatologia bíblica. Sim, estamos trabalhando aí em nossa congregação o assunto acerca de temas diversificados e principalmente com relação à escatologia. Estamos tratando acerca de seitas e heresias também, temos material aqui no nosso canal acerca desse assunto, né, que você também pode depois assistir esses vídeos que com certeza alicerçarão a sua fé. Eu desejo tudo de bom para você, para sua família, para sua casa, para o seu lar, que o nosso Senhor Jesus Cristo possa te abençoar. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se esse vídeo para você é relevante, também compartilhe-o para outras pessoas, para que assim o YouTube possa saber que esse conteúdo de fato é relevante e levá-lo também a outros corações. Bom, vamos lá. Escatologia bíblica é um assunto que toca muito no meu coração, fala muito comigo. Eu gostaria de trabalhar com vocês o capítulo 7 do livro de Daniel, mais especificamente o capítulo 7, o verso de número 8, que fala acerca de um chifre pequeno. Esse chifre pequeno, ele surge na cabeça daquela besta ou daquele animal simbólico, terrível e espantoso, que é o quarto animal que surge do mar. Esse chifre pequeno, ele representa o poder maior do mal que poderia vir sobre a terra. Eu quero, em algumas palavras ou em poucas palavras, exemplificar para vocês ou trazer a menção a vocês, dentro da escatologia, o que seria esse chifre pequeno que aparece ali em Daniel capítulo 7. Então vamos para o contexto. Daniel tem uma visão em qual quatro grandes animais surgem do mar. A Bíblia é bem enfática que na escatologia, mar ou águas representa povos, línguas e nações. E animal sempre é a representação de um reino. Então, o que Daniel está vendo, escatologicamente falando, é um reino se levantando entre os povos. É um grande reino se levantando entre os povos. Ali Daniel vê quatro grandes reinos se levantarem entre os povos, a saber, ele vê um urso, ele vê um leopardo, ele vê um leão e ele vê um animal terrível e espantoso. Dos quatro grandes animais que Daniel vê, ele vê o Império Babilônico, ele vê o Império Medo-Persa, ele vê o Império Grego-Macedônico e ele vê o Império Romano, que é a característica do quarto animal. Esse quarto animal é terrível e espantoso. Eu não quero entrar nos pormenores, porque senão o vídeo se torna um pouco extensivo e até cansativo, mas eu quero entrar no detalhe deste quarto animal terrível e espantoso. Esse quarto animal tem 10 chifres. O interessante é que esses 10 chifres deste quarto animal representa também 10 reinos ou 10 poderes que se levantariam deste reino anterior, que é este quarto animal. Já sabemos que o quarto animal, à luz das escrituras, é o Império Romano, né, que teve a sua primazia ali por meados do segundo século antes de Cristo até o quinto século depois de Cristo, quando o Império Romano cai para as tribos bárbaras, assim chamadas, né, as 10 tribos bárbaras. Então, as tribos bárbaras, as 10, deram ou tomaram o lugar do Império Romano, que caiu no ano 476 da nossa era. Isso posto, sabemos que esses 10 chifres vieram para ter um governo no lugar do Império Romano. E a extensão do seu poder está, claro, na Europa. Então, os vândalos, os ostrogodos, os visigodos, os francos, os erlos, esses reinos ou essas tribos deram lugar ao que nós hoje conhecemos como Europa. Então temos lá os francos, que são os franceses, né, ou a França, temos os da região baixa da Europa, né, deu lugar à atual Itália, enfim. O que eu quero entrar em detalhe aqui é que no capítulo 7, no versículo 8, Daniel diz que ficou espantado porque dos 10 chifres surgiu um pequeno chifre. E esse pequeno chifre destruiu, quando se levanta, 3 outros chifres. Então, quando esse pequeno chifre se levanta, e ele era notável, ele destrói os 3 chifres que deram lugar a ele. Então, um reino se levantaria e, com o seu levante, com o seu poder, com o seu domínio, ele destruiria
outros 3 reinos. E nós só entendemos escatologia estudando história, porque escatologia bíblica é história. Então precisamos analisar que reino foi esse que se levantara para que, assim, 3 outros reinos pudessem ser abatidos. E se nós formos analisar o decorrer da história, veremos que reino é esse. Esse reino é um reino poderoso, esse reino é um reino que fala com voz de blasfêmia, esse reino é um reino que fala com arrogância e prepotência e se levanta contra os santos do Altíssimo. É isso que a palavra de Deus em Daniel nos diz acerca desse chifre pequeno, acerca desse reino que se levanta. Nessa questão, temos a contribuição do Império Romano cristianizado para que esse reino pudesse vir a existir. Elton, como assim o Império Romano cristianizado? Calma aí que lá eu vou chegar. Vou te explicar o que tem a ver isso com seitas e heresias que se levantaram durante a história da nossa igreja, durante a história da era da igreja, que já se vai mais de 2000 anos. Então temos algumas características do chifre pequeno. Primeiro, ele sobe entre os 10 chifres, destruindo 3 dos 10. Segunda característica, ele tem olhos como olhos de homem. Olha que interessante. Terceira característica, ele tem boca que fala insolência. Quarta característica, ele é um animal como se tivesse sido morto. Quinta característica, ele parecia mais robusto do que os outros 10 chifres que existiam. Sexta característica, ele proferia palavras contra o Altíssimo, e o Altíssimo aqui é contra o Senhor. Sétima característica, ele magoaria os santos do Altíssimo. Oitava característica, ele cuidaria de mudar os tempos e a lei. Nona característica, os santos lhe serviriam ou lhe seriam entregues por um tempo, 2 tempos e metade de tempo. Olha que interessante, isso aqui é tudo muito curioso. E a 10ª característica, para fecharmos, um tribunal iria destruir este pequeno chifre notável. Então nós vemos que há semelhanças enormes entre o livro de Daniel e o livro do Apocalipse. Afinal de contas, Daniel é o livro profético do Antigo Testamento comparado ao Apocalipse, que é o livro profético do Novo Testamento. Portanto, se quisermos escatologia bíblica no Antigo Testamento, estudaremos com primazia o livro de Daniel. Se quisermos profecias bíblicas no Novo Testamento, escatologia, estudaremos, claro, o livro do Apocalipse escrito por João. Enquanto João nos descreve, lá no capítulo 13, no versículo 18 de Apocalipse, que a besta que surge do mar tem número de homem, Daniel, no capítulo 7, no verso 8, fala que este chifre pequeno tem olhos como de homem. Se lá no capítulo 13, verso 5 de Apocalipse, João fala que este animal que sobe do mar tem boca de blasfêmia, Daniel, no capítulo 7, no versículo 8, também fala que esse pequeno chifre fala com blasfêmias. Então nós estamos vendo que, na verdade, não se trata de 2 animais ou 2 símbolos distintos. O que Daniel falou no livro dele, João está falando também no seu livro. Então estamos falando da mesma profecia, estamos falando da mesma visão. Uma que Deus deu a Daniel, lá no livro de Daniel, no 5º século antes de Cristo, e outro, estamos falando de João, no Apocalipse, no final do 1º século da nossa era. Portanto, Elton, onde você quer chegar com todas essas expectativas e todas essas coisas que você está falando? Simples. Eu quero trazer aqui a menção a vocês quem é a besta que surge do mar, em Apocalipse capítulo 13, e quem é o chifre pequeno que surge entre os 10 chifres de Daniel, capítulo de número 7. Antes de fazer essa menção, eu gostaria de ler uma frase que Sir Isaac Newton escreveu em 1733. Para que você não saiba, ou talvez você não sabe, Isaac Newton escreveu mais acerca de Bíblia, de teologia, do que sobre ciência, do que sobre física. Então tem uma frase muito interessante de Isaac Newton que ele diz: reis representam reinos. Portanto, o chifre pequeno é um reino. O chifre pequeno é a 4ª besta.
Por isso devemos procurar dentre os reinos do Império Mundial quem seria essa besta. Olha que interessante. O que Isaac Newton está querendo dizer é que a besta é um reino e nós devemos procurar entre os reinos quem se caracteriza como esta besta, como o chifre pequeno de Daniel. Então eu gostaria de salientar a primeira informação. A Bíblia nos diz que esse chifre pequeno fala com blasfêmia. O que seria blasfêmia? Essa pergunta que fica com nossos corações. O que é blasfêmia? Tem pessoas que não compreendem muito bem esta palavra. A Bíblia nos diz o que é blasfêmia. Lá em Marcos capítulo 2, do verso 5, verso 6 e o verso 7, diz que Jesus tem ali uma discussão com os saduceus, com os escribas e com os fariseus, que eram as seitas judaicas da época de Cristo. E a discussão era porque Jesus curara um homem paralítico, né? Desceram um homem paralítico do telhado, colocaram no meio da casa e Jesus curou aquele homem. Mas antes de curá-lo, Jesus disse: moço, os teus pecados estão perdoados. E aí os fariseus, os escribas, os doutores da lei que ali estavam, questionaram Jesus, dizendo: quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Se você não for Deus, você não pode perdoar pecados porque você estará cometendo uma blasfêmia. Então, uma das características da blasfêmia é você se colocar no lugar de Deus para perdoar pecados. O que, claro, os fariseus, os escribas e os saduceus não sabiam é que Jesus verdadeiramente é Deus, então ele pode perfeitamente curar as pessoas e também perdoar pecados, porque depois disso ele diz: para que saiba que os filhos do homem têm poder na terra para perdoar pecados, eu te digo, paralítico, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. E o homem instantaneamente levanta e vai para a sua casa. Então Jesus tem poder, porque ele é Deus. Por isso ele pode perdoar pecados. Contudo, homem que se coloca no lugar de Deus, dizendo que tem poder na terra para perdoar pecados, entenda bem, ele blasfema contra Deus e ele blasfema contra a verdade. Portanto, uma das características de blasfêmia é você se colocar no lugar de Deus, achando que tem o poder de Deus para perdoar pecados. E eu não estou dizendo aqui sobre pecados cometidos contra uma pessoa para com a outra. Por exemplo, se alguém me magoar, ou se eu magoar alguém, eu preciso pedir perdão a essa pessoa, e essa pessoa precisa pedir perdão a mim, para que ambos possamos caminhar juntos. Então, a mútua cordialidade é louvável diante do Senhor. Contudo, eu não posso perdoar um pecado que alguém cometeu contra Deus ou contra o outro. Não cabe a mim, só Deus pode assim fazê-lo. Então, uma das características desse chifre é que ele fala com blasfêmia. Ele se coloca no lugar de Deus, querendo ser igual a Deus. Ele aparentemente quer perdoar pecados. Ele tem a pretensão de perdoar pecados. Agora eu te pergunto, quem são os líderes religiosos que impõem essas coisas, que dizem eu posso perdoar pecados? Você pode estar se perguntando. Eu também estou me perguntando, mas vamos um pouquinho mais. João capítulo 10, o verso 30 ao 33, Jesus diz que ninguém é igual ao Pai. Só ele é igual ao Pai, porque ele diz: eu e o Pai somos um. A besta que surge do mar, lá em Apocalipse 13, e o pequeno chifre, aqui em Daniel 7, ele tem a pretensão de se fazer igual a Deus. Olha que coisa curiosa. Ele não só quer perdoar pecados como Deus, mas também tem pretensão de se fazer como Deus, porque ele se assenta no trono de Deus, aparentando ser igual a Deus, e tem a pretensão de querer ser como Deus. Isso também é blasfêmia. A terceira verdade que nós temos acerca dessa questão é que este pequeno chifre, ele fala com insolência. A característica desse pequeno chifre é que ele levanta palavras contra a verdade da Escritura, contra a verdade da palavra de Deus. Ele se coloca acima das Escrituras sagradas. Ele se coloca acima das
palavras que estão escritas na Bíblia Sagrada. Porque o nosso manual de fé, regra e prática são as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. O que temos de Gênesis capítulo 1 a Apocalipse capítulo 22 é fonte de vida para as nossas vidas, é palavra de Deus para nós. Sendo isso posto, nós não temos outra fonte de verdade, além da Escritura. Contudo, esta besta, este falso profeta, este falso ensinador, este falso reino, este falso poder, ele coloca-se no lugar de Deus e mais do que isso, ele fala blasfêmias contra aquilo que Deus já colocou, já impôs, que é a sua palavra. Tanto é que o livro de Daniel diz que ele viria para mudar os tempos e a lei. Ele viria para usurpar-se da inverdade, transfigurando esta, aparentando ser verdade, para que as pessoas pudessem nele crer. Agora, diante de todos esses adjetivos, diante de todas essas informações que eu passei para vocês, quem seria então esse reino que se levantou durante a história, que usurpa o lugar de Deus, que acha que tem poder o suficiente para perdoar pecados, que vai contra as Sagradas Escrituras, colocando-se acima das Sagradas Escrituras ou ao pé de igualdade da palavra de Deus? Quem é este poder? Quem é este reino? A história nos diz: o papado romano. Sim, o papado romano. Promulgado no 6º século da nossa era. Não, o papado romano não vem do 1º século. Não começa com Pedro. Na realidade, isso foi uma inverdade criada também pelo papado para poder, assim, firmar as suas falsas informações. O papado romano começou no 6º século. O papado romano tem as suas credenciais caracterizadas a partir do 6º século. O primeiro papa nunca foi Pedro. A Igreja Católica afirma que aquela menção de Jesus: "E digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela", não tem nenhuma base escriturística para interpretar esse texto como se Pedro fosse a pedra a qual Jesus está se referindo. Porque o texto grego original diz: "Tu és Petros, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela". Petros é fragmento de pedra, é pequeno fragmento de pedra, é estilhaço de pedra. Petra é rochoso, maciço, é uma rocha grande, inabalável. Jesus está falando para Pedro: tu és Petros, fragmento de pedra, mas sobre esta pedra que sou eu, edificarei a minha igreja. Mas Elton, ali não está escrito que Jesus falou que ele era a pedra. Sim, mas se você for para a língua portuguesa, você vai entender muito bem a diferenciação entre essa e esta. Entenda bem, toda vez que eu falo essa, o sujeito está distante de mim. Por exemplo, essa caneta, ela está afastada de mim. Mas se eu disser esta caneta, ela está perto de mim. Você entende só? Essa longe, esta perto, junto. Então, se Jesus está falando: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, então ele está falando de si mesmo, do seu próprio ser. Como eu sei disso também? Porque o próprio Pedro, quando escreve a sua carta, diz que Jesus é a pedra a qual nós estamos firmes e alicerçados. Ele diz que ele é a pedra da esquina angular, a qual está alicerçada a base primordial da igreja. Se Pedro fosse a pedra a qual a igreja estava alicerçada, nós estaríamos perdidos. Porque esse mesmo Pedro, que uma hora estava falando da sua fé em Cristo e outra hora estava negando a Jesus, não poderia ser ele a pedra de esquina a qual a igreja está edificada. Afinal de contas, nós estaremos perdidos se Pedro fosse a pedra, porque Pedro está morto.
Pedro está aguardando o dia da ressurreição. Contudo, aquele que verdadeiramente é a pedra a qual a igreja está edificada está vivo e vive para todo sempre. Está do alto céu intercedendo por todos nós. Isso posto, não podemos datar o papado romano desde Pedro, porque Pedro não é o primeiro papa, nunca foi o primeiro papa, e talvez Pedro nunca foi bispo em Roma. Até isso, a história não nos prova cabalmente que Pedro foi bispo em Roma e nem que Pedro morreu em Roma. Nós não temos essas afirmativas cabais. Repare se não, se Pedro fosse o bispo de Roma, Paulo, quando escreve aos Romanos, ele provavelmente teria citado o nome de Pedro, e ele não cita em parte alguma o nome de Pedro. Se você for ver o capítulo 15 e 16 da carta aos Romanos, Paulo data uma lista de irmãos que estão em Roma, e ele se despede deles, citando nome por nome. Se Pedro estivesse lá, com certeza o nome de Pedro seria citado. Afinal de contas, Pedro era o líder apostólico dos irmãos lá em Jerusalém. Mas por que Paulo não cita Pedro? Porque Pedro não estava em Roma. No ano que Paulo escreveu a carta aos Romanos, provavelmente no ano 52 a o ano 55 da nossa era. Isso posto, nós podemos analisar o seguinte. Este papado que começa do sexto século e vive até os dias atuais é este pequeno chifre que tenta, de uma certa forma, destruir as verdades da palavra de Deus, que tenta, de uma certa forma, diminuir as escrituras sagradas, que tentam, de uma certa forma, usurpar-se do lugar que pertence somente ao Criador. Ele se diz Vigário Filii Dei, o substituto do Filho de Deus. Mas Jesus só tem um substituto na terra. O substituto de Jesus na terra é o Espírito Santo, porque ele disse: eu voltarei ao Pai, mas enviarei outro Consolador, para que estejam convosco todos os dias, até o fim dos séculos. Portanto, o outro da mesma substância, do mesmo poder, que tem a mesma força, é o Espírito Santo, e não é o Papa. O Papa é um homem falível, o Papa é um homem que pode errar. Assim porque os seus concílios e as suas afirmativas erraram durante os anos e continuam sempre a errar. Eu afirmo essas coisas porque a própria Igreja Católica sinaliza que o Papa é o substituto de Jesus Cristo. A saber, sobre a pretensão de perdoar pecados. O cânon católico no Concílio de Trento, página 44, no ano 870, diz o seguinte: o papado romano tem o poder de perdoar todos os pecados dos homens. Isso não sou eu quem estou dizendo. Isso é a própria Igreja Católica quem diz. Página 401 do artigo 1406 do Catecismo Católico. O Papa e seus sucessores podem perdoar pecados. Se a Bíblia diz que é blasfêmia alguém dizer que pode perdoar pecados, como então o Papa pode perdoar pecados não blasfemando? É uma pergunta que fica aos nossos corações. Outra coisa, o Papa Leão X disse o seguinte: nós, os papas, temos sobre a terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, eles usurpam do lugar que pertence somente a Deus. Ele é o vigário, segundo está lá nas suas bulas, o substituto, aquele que faz a intercessão, aquele que perdoa e aquele que tira do purgatório e leva para o céu. O Papa não tem esse poder. O único que tem poder de levar o homem para o paraíso ou para o inferno chama-se Jesus de Nazaré. E somente Jesus de Nazaré é o Todo-Poderoso. Portanto, qualquer homem que se coloca no lugar de Deus, querendo fazer-se como Deus, é o anticristo. É aquele que vai contrário às Escrituras. É aquele que vai contrário ao Senhor Jesus. Portanto, escatologia é vida. Estude o livro do Apocalipse. Estude o livro de Daniel. É fonte de vida para as nossas vidas. Se Deus quiser, logo mais eu estarei postando aqui um vídeo completo acerca do catolicismo romano e de todas as suas blasfêmias, de todas as suas heresias, de todos os seus erros doutrinários, para que você possa abrir os seus olhos e entender que a Igreja Romana não é a Igreja de Deus. A Igreja Romana é uma igreja caída. E a Bíblia diz: sai dela, povo meu. Que Deus nos dê força e nos abençoe
para que nós possamos continuar firmes e fortes. Continue aqui comigo, teremos novos vídeos acerca desse assunto. Fique na paz do Senhor e que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.